Salve, salve, obstinados! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje iremos fazer a leitura da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Fique à vontade e boa leitura. Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. A lei foi alterada recentemente pela Lei 13.964 de 2019. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994. Vide a Lei 7.210, de 1984. Inciso 1º. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Inciso 2. Roubo. A linha A. Circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. A linha B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º, a linha A, inciso 1º, ou pelo emprego de arma de fogo, de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2º, a linha B, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. A linha C, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, artigo 157, parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, artigo 158, parágrafo 3º. Redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso incluído pela Lei nº 8.930 de 1994. Inciso 5. Estupro. Artigo 213, caput e parágrafos 1º e 2º. Redação dada pela Lei nº 12.015 de 2009. Inciso 6. Estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4. Redação dada pela Lei nº 12.015 de 2009. Inciso 7. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º, incluído pela Lei nº 8.930 de 1994. Inciso 7A, vetado. Inciso 7B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput e parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B, com redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998, inciso incluído pela Lei nº 9.695 de 1998. Inciso 8. Favorecimento da prostituição,
ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput e parágrafos 1º e 2º, incluído pela Lei nº 12.978 de 2014. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 157, parágrafo 4º, a linha A, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo único. Considera-se também hediondos, tentados ou consumados, redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019, inciso 1º, o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 5. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 2. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: inciso 1º, anistia, graça e indulto. Inciso 2, fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Redação dada pela Lei nº 11.464 de 2007. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Redação dada pela Lei nº 11.464 de 2007. Parágrafo 4º. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, incluído pela Lei 11.464 de 2007. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Artigo 4, vetado. Artigo 5º. Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Artigo 83, inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, praticada tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6. Os artigos 157, parágrafo 3º, 159 caput e seus parágrafos 1, 2 e 3, 213, 214, 223 caput e seu parágrafo único 267 caput e 270 caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 5 a 15 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Artigo 159. Pena de reclusão de 8 a 15 anos.
Parágrafo 1º, pena de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º, pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º, pena reclusão de 24 a 30 anos. Artigo 213, pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 214, pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 223, pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo único, pena reclusão de 12 a 25 anos. Artigo 267, pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 270, pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 7. Ao artigo 159 do Código Penal, fica acrescido o seguinte parágrafo. Artigo 159, parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade, o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9. As penas fixadas no artigo 6º para crimes capitulados no artigo 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159 caput e seus parágrafos 1, 2 e 3, artigo 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitando o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224, também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar, acrescido de parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos no artigo 12, 13 e 14. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrários. Brasília, 25 de julho de 1990. Persista e não desista.